Bom, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui na nossa aula 8 sobre ordenamento territorial hoje e vamos começar com um pequeno contexto histórico, como sempre. Essa inversão demográfica que houve aí no Brasil, essa transição demográfica que houve aí no Brasil durante o século XX, né? O que trouxe, né, como consequência essa transição demográfica muito acelerada, né? Falta de investimentos, falta de norte aí durante muito tempo, né? E essa urbanização da gente, né, que a gente encontra hoje, ela como sempre encontrou nos últimos 50 anos, pelo menos, né? Desorganizadas, né? Urbanização muito acelerada, sem muito norte, sem diretrizes, né? Feita de qualquer modo. E isso nos leva a uma situação mais ou menos complicada. Seguindo aqui, né, vamos fazer então um histórico um pouco mais recente. Então tem algumas referências aí para vocês entre 1970 e até 2015 aí, vocês passem o olho mais ou menos, isso é só para posicionar vocês com relação a essa questão, né? Vejam que coloquei aí em 1980 uma certa desvalorização, né, do planejamento, né? Isso já é uma consequência, né, daquela fase lá que o Flávio Vilaça coloca como plano sem mapas, né? E aí depois tem uma retomada um pouco disso aí a partir de 2000, entre 2000 e 2015 há uma certa tentativa, né, de retomada desses conceitos, mas ainda muito problemas conceituais sobre exatamente como é que deve ser o ordenamento e planejamento territorial vão atrapalhar demais esse desenvolvimento aí, tá? O fato é que a partir de 2015 ou 2016 o que a gente tem é uma nova perspectiva, né, e um novo direcionamento do que seria esse, né, planejamento territorial, digamos assim, que envolve ordenamento territorial e planejamento urbano e regional. Então, um novo modelo, né, de planejamento vai aparecer, né, mais interativo, né? Essa questão do investimento vai ser muito determinante disso aí. O Brasil parou de investir, principalmente em infraestrutura, né? A falta de planejamento e levou a isso, né? Levou a uma estagnação dos investimentos em infraestrutura e o Brasil entrou realmente num processo de decadência, né, logística e infraestrutural que teve uma série de consequências, né, nefastas aí, tanto para a cidade quanto para as regiões brasileiras já tão desiguais, tá? Então houve uma tentativa de retomada, né, do que seriam os eixos nacionais, né, de integração e desenvolvimento. Isso está acontecendo hoje, quem está apontando o caminho para isso o Ministério da Infraestrutura, tá? E o que a gente tem finalmente isso é fruto, né, de uma alteração metodológica, né? Pensamento mais a longo prazo, uma inclusão social mais abrangente do que simplesmente um discurso um pouco mais populista, como a gente assistiu aí nos últimos 20 anos, um crescimento sustentável no sentido de diminuir as disparidades regionais, né? Fazendo com que essa infraestrutura melhore essa integração tenebrosa, né, que o Brasil tem, né, que a gente costuma chamar de custo Brasil no final, que inviabiliza o mercado de massa, investimentos, né, a produtividade cai. Então, estamos tentando fazer o reverso disso aí, né, e tentando também ver se a gente diminui a nossa vulnerabilidade externa, que aumentou sensivelmente da década de 90 para cá, tá? Então, essas políticas públicas, né, o que elas fazem é tentar compreender, né, a lógica desses processos, né, como um sistema integrado, né? Esses são os objetivos, esses são os objetos das políticas públicas, né? Entender isso, né, interpretar o que fazer, né, e dar os grandes direcionamentos, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer o passado, é saber exatamente o que aconteceu, fazer um diagnóstico do presente, saber qual que é a situação hoje em dia, né? Medir isso de alguma maneira. E a compreensão dos sistemas não são suficientes para o planejamento. Então, você precisa ser propositivo, né? Aí é que vem essa questão
dos cenários prescritores, né? Você precisa prescrever, né? É como se você dissesse, bom, agora que eu já olhei para o passado e já consegui entender o presente, eu preciso cenarizar, né? Fazer uma previsão, né? Fazer um cenário prescritor, né? E prospectivo, né? Do que eu quero, né? Então, vários cenários podem ser feitos, geralmente se faz pelo menos 3, né? Um muito ruim, um mediano e um talvez bastante otimista, né? Pelo menos 3 visões tem que se ter do futuro, e isso precisa ser balizado, né, mensurado, né, o tempo inteiro, sistematicamente, né? Então, o que estava acontecendo com a gente é que a gente abandonou mais ou menos tudo que foi acumulado em termos de conhecimento do que era planejamento e gestão. Ficamos sem visão estratégica absolutamente, né? O discurso ficou vazio. A própria falta de investimento que se seguiu a esse tipo de coisa era natural que fosse acontecer. Os investimentos foram feitos investimentos na ponta, né, no consumo, nada foi feito em termos logísticos, em termos da produção especificamente, e aí o planejamento territorial no Brasil realmente entrou em decadência total, né? Então, o que a gente precisa ter é um processo decisório mais assertivo, que é o que se busca agora no presente momento. Então, no sentido mais urbano, dentro da escala urbana, a gente tem também aí, só para vocês terem essa referência aí, né, de como é isso foi surgindo. Veja aí que a partir de 1947, né, então, já como consequência aí do que a gente viveu nos anos 30 e 40, começam a aparecer as primeiras proposições, os primeiros serviços, né, de habitação e urbanismo, de planejamento e tudo e tal. E a gente coloca aqui o coroamento equivocadíssimo, né? Todos esses têm sua parcela de equívoco, de entendimento da cidade, né? Entende mal a cidade e aí propõe, né? A gente estava falando de cenário, né? Propõe soluções e propõe cenários que não se encaixam, né? Então, o projeto Minha Casa Minha Vida, ele é mais ou menos isso aí, né? Ele foca na habitação especificamente e criou um mecanismo que faz com que o sujeito se coloque no território, né, cada vez mais longe. Então ele é obrigado a utilizar terrenos de baixíssimo valor, sem aporte nenhum de infraestrutura para poder caber dentro do programa, né, para poder se classificar como programa Minha Casa Minha Vida. E isso, exatamente essa condição que ele tem que ter no início, gera uma série de consequências gravíssimas, né? Em que dá uma distorção não só de mercado, como de preços de metro quadrado, e acaba colocando o indivíduo cada vez mais longe das áreas centrais. Então, problema de mobilidade, problema de infraestrutura muito grande, problema de dependência exagerado, né? Fica aqueles bairros afastados, acaba tendo um investimento caro, né? Apesar do preço inicial do terreno ser muito barato. No final das contas, até você entregar a unidade habitacional àquela família, você precisa dotar aquele terreno de todo tipo de infraestrutura, inclusive de ligação, pelo menos rodoviária, né? Então, isso tudo faz com que o preço, né, do metro quadrado fique extorsivo, né? E aí gera uma série de distorções muito graves, né? E aí o sujeito acaba, na maioria das vezes, abandonando ou vendendo aquilo, mesmo que informalmente, e retornando de novo para os assentamentos informais. O que a gente precisa ver hoje é tirar o foco da unidade habitacional especificamente e começar a se preocupar com a questão da localização, no sentido de que as pessoas com um rendimento mais baixo, né, com a capacidade, né, de compra e salarial mais baixa, elas precisam estar melhor localizadas em termos infraestruturais. Essa que é a questão, tá? Então a gente precisa inverter isso aí. O programa Minha Casa Minha Vida só fez agudizar, na verdade, esse problema que já vinha desde a década de 40. Bom, alguns instrumentos aí, né? Um dos instrumentos que distorceram isso bastante foi essa Lei 6766, no sentido que ela é um marco para o parcelamento e o loteamento urbano? Sim. Mas o que ela propõe para você fazer uma regularização fundiária, que é o maior problema das cidades brasileiras? Não propõe nada. Depois foram feitos alguns adendos, algumas coisas, mas ela ainda é muito desfocada, essa lei, e o pior é que ela está vigente ainda. E aí, finalmente, entra o Estatuto da Cidade, que vai ser
objeto, né, de uma discussão maior na próxima aula que eu vou postar para vocês aí, que é essa Lei 10.257 de 2001, tá? Então, voltando um pouco aqui a essa questão da gestão do planejamento territorial, né? Vejam que precisa de uma série de coisas, né? Planejamento, organização, coordenação. Essa organização e coordenação, liderança e controle já é o que a gente pode chamar de gestão. Então você planeja, você faz a gestão e aí você monitora isso tudo. O que acontece com esse monitoramento? Primeiro, o planejamento cessou de existir, não existia mais. Então o que se fazia era uma coordenação, uma liderança e um controle de coisas pensadas de maneira, né, atabalhoada ou de maneira rasa. E o monitoramento e a avaliação simplesmente também desapareceram do mapa. Porque se você fosse fazer isso, você ia descobrir, que é o que a gente está descobrindo agora, né? Que a gente agora sim, de uns 3 ou 4 anos para cá, que a gente começou a medir e monitorar as coisas que foram gestadas nos últimos 20 anos, está descobrindo que foi um desastre. Então, exatamente por isso, né? A eficácia das políticas públicas, ela não só o planejamento foi abandonado, como a gente não tinha medida, né? Se elas estavam sendo eficazes ou não. Então, a produção do conhecimento, né, envolve planejamento, gestão e avaliação de forma sistemática, integrada e cíclica. Então, é necessário você sempre voltar ao começo, revisar o seu planejamento, remodelar. Isso precisa que você meça as coisas, que você saiba exatamente o que você precisa melhorar e o que você precisa corrigir. Então, exercitar o planejamento, acompanhamento e avaliação de modo sistemático e estratégico permite a redução da incerteza. E, no final das contas, é isso. Então, quando você diminui essa incerteza, né, você toma decisões melhores, né? E aí vai alcançar objetivos, né, mais rapidamente, de forma mais eficaz, né? E o retorno, certamente, também é muito mais rico, em todos os sentidos, né? Então, a gente está ainda construindo essa questão, né, da meta, reconstruindo, vamos dizer assim, é melhor colocar o reconstruindo do que construindo, né? A gente já teve isso de alguma maneira, né, foi abandonado, né? Então, o Brasil, né, está retomando isso aí, justamente para poder organizar essas oportunidades, essas novas oportunidades que estão surgindo aí, das questões regionais todas, né? A gente meio ficou parado aí numa série de conceitos ideológicos, tudo e tal, e as políticas públicas brasileiras evoluíram de maneira reversa, né? Andou para trás. Então, o território representa uma abordagem orientadora da ação efetiva sobre os problemas econômicos e sociais. Então, entender o território, fazer com que, né, você crie políticas adequadas, né? Conecte aquilo ali de alguma maneira e crie políticas e instrumentos, né, adequados para aquilo acontecer. Tá? Isso vai patrocinar uma coesão, né, tanto da população quanto dos territórios, né? E esses impulsos de desenvolvimento eles vão ficar melhores direcionados, eles não vão perder tanta energia assim. Fazendo aqui uma analogia com os sistemas elétricos, né? Há uma dissipação de energia muito grande dessas coisas todas, o princípio é o mesmo. Então, se você consegue direcionar isso, né, de uma maneira adequada, construir fluxos melhores, né? Os fixos também, o que está fixo no território, vai responder muito melhor a isso aí, tá? Lembrando sempre que você não só tem uma diferenciação cultural entre as regiões, como você tem um nível, né, de desenvolvimento também extremamente desequilibrado, né, no Brasil. Sobre as dificuldades implícitas disso aí, né, as contradições da nova ordem global, né? Então vejam que, por exemplo, os eixos políticos, né, principalmente agora com essa pandemia, com tudo, está muito claro para a gente, né, que o mundo já não é mais atlântico-cêntrico, né, como ele sempre foi desde as grandes navegações. Então agora, principalmente com o retorno da China, né, ao cenário mundial, com toda essa força que ela tem, né, independente de questões ideológicas ou não é o caso de ficar discutindo isso aqui, o mundo está se tornando claramente pacificocêntrico agora, né? E isso já vai gerar uma série de problemas e uma série de soluções também, uma série de oportunidades também. A gente não está muito bem preparado para esse tipo de coisa, né? A gente ficou perdido durante muito tempo e aí, como diz o ditado, né, fomos pegos de calça curta, tá? Então, esse planejamento territorial, né, vai convergir, digamos assim, né, vai direcionar
os entes todos federados, né, vai articular as iniciativas da sociedade de uma maneira mais integrada. Isso é que deveria ser a busca da gente, né, ter consciência de que há um desequilíbrio, tanto global quanto regional, né, intranacional, né, interno nosso, e a gente conseguir lidar com isso, né? Então, o planejamento não é a gente acertar sempre, né? É a gente ter uma visão um pouco melhor e tentar diminuir um pouco das incertezas, corrigindo melhor os nossos erros. É só isso aí. Então, essa questão da ordenação, né, do ordenamento territorial vai exigir, né, considerar alternativas de uso possíveis e aceitáveis, o que também exige conhecimento dos agentes públicos e privados que atuam em um dado território sobre seus interesses, suas práticas de ocupação também, né? Como ocupar, como espacializar, como materializar esses direcionamentos, né? E essas diretrizes de políticas públicas, né? Quando você faz isso, você está, na verdade, direcionando para um cenário, né? Você está tentando atingir um cenário desejável no futuro, né? E esse cenário, né, pressupõe que as coisas fiquem, né, mais organizadas ou mais ordenadas, né? Então, alguns critérios aqui listados, né, adequabilidade, né, ambientais, territoriais, econômicos, sociais, técnicos, preocupações doutrinárias do ordenar especificamente, desenvolvimento econômico, qualidade de vida, preservação do meio ambiente, né? Então, lembrando sempre que a gente fala, a maior parte fala de desenvolvimento sustentável, eu sempre prefiro falar de equilíbrio relativo, tá? A gente precisa levar isso em consideração e começar a internalizar isso na cabeça da gente, né? Essa questão do impacto ambiental e dos impactos antrópicos foi muito massificada da década de 90 para cá, e a gente está sendo obrigado, na maioria das vezes, a observar, né, cenários desfocados, cenários meio distorcidos, bastante distorcidos disso aí, né? Coisas como a engenharia, né, principalmente a engenharia urbana, que é o nosso curso aqui, como arquitetura, como engenharia civil, que são outros cursos, né, geologia, engenharia geológica, seja lá o que for, são ações antrópicas, por definição. Então, não é se o impacto ambiental vai acontecer, né? Desde que o homem está aqui na Terra, isso existe. O homem vai modificar a paisagem natural, construindo, né, uma paisagem cultural. Então, as cidades, por exemplo, as regiões, é um construto, né, cultural, tá? É uma construção cultural. Então, o que você faz e o que a gente tem hoje, né, em termos de fluxos e fixos, né, os fluxos de energia, de dinheiro, de financiamento, né, de monetários, e os fixos, né, que são as infraestruturas, são as cidades, as regiões e por aí vai. Isso tudo depende de um ordenamento, né? Se você abandona esse tipo de coisa, uma hora a conta chega, né? Nós já chegamos nesse momento, né? A conta está aí para a gente pagar agora. Bom, algumas definições aqui de espaço, região e território, né? Há uma questão aqui tanto de escala quanto de proximidade, né? De conexão, né? Uma famosa lei, inclusive, da geografia, inclusive, que é do Waldo Tobler. Ele vai dizer que coisas mais próximas têm uma correlação maior, né, do que coisas mais distantes entre si. Então, isso é meio natural, né? Aquele velho clichê que a gente fala, né, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Às vezes a gente está tão distante que a gente simplesmente, aquelas coisas todas não existem para a gente. E a gente, quando está muito próximo, né? Assim acontece com a região também, né? Quando a região está muito mais próxima, né, essas questões todas surgem, né? E aí essa proximidade, essa contiguidade, né, locacional, de continuidade territorial e de problemas, elas aparecem de maneira muito mais explícita, né? Por exemplo, cidades conurbadas, por exemplo, como Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, né? Esses problemas são muito mais visíveis do que em cidades que estão mais distantes, né? Então, enquanto os territórios são resultado de um processo histórico, cultural e ou político sedimentado, as regiões nem sempre tiveram uma existência muito evidente, assim. Quem está um pouco distante daquela região ali, por exemplo, entre aspas, tem certa dificuldade de reconhecer isso, né? Quem está inserido daquela região sabe a que região pertence, é nesse sentido que eu quero dizer. Quem está de longe nem sempre percebe isso, né? Então a gente pode falar um pouco mais disso na nossa aula síncrona, né? Bom, hoje nós temos essa questão de uma definição, né, de um novo quadro paradigmático para a política territorial, né? Basicamente a gente tem esses três eixos aí, né?
desenvolvimento endógeno, né, com as estruturas internas tem que ser renovadas, né, elas praticamente ficaram inexistentes, a gente não se reconhecia mais como organismos em nenhum ente, nenhuma escala, nem federal, nem estadual, nem municipal, né, capacidade de planejar, né, e aproveitar oportunidades de crescimento e desenvolvimento foram quase anuladas, né. A gente precisa buscar esse equilíbrio relativo, precisa ter sempre isso em mente, tá? Isso pressupõe responsabilidade ambiental também, não me entendam mal, tá? Mas a gente precisa colocar isso em perspectiva e, no final das contas, uma governança. E aí a gente fala de governança de maneira geral, né? Política administrativa, né? Proposições político-administrativas responsáveis, transparentes, né? A gente consiga entender facilmente, consiga enxergar essas coisas realmente materializadas Então, sobre gente, o é isso. território. Obrigado Tá? por hoje. Até a nossa próxima aula. Eu coloquei aqui uma bibliografia para vocês. Obrigado aí pela assistência. Até a próxima.